Nessa nossa primeira aula sobre eletromagnetismo, vamos tratar sobre alguns princípios básicos, extremamente importantes para que você consiga entender coisas mais complicadas um pouquinho mais para frente. E aí, vamos começar? Depois da vinheta. O magnetismo é um assunto que sempre gerou muita curiosidade em todas as pessoas. A capacidade de um material de atrair outros materiais pela simples existência fez com que cientistas, filósofos, por muito tempo tivessem curiosidade, quisessem entender o porquê dessa propriedade. Bom, o primeiro ponto importante é que a gente tem uma construção de conhecimento que vem desde a antiguidade até o século XX e ainda não temos todas as respostas. O que eu vou fazer hoje é tentar fazer com que você entenda um bocadinho assim de toda essa construção do conhecimento. Então nós vamos falar de quase tudo para depois, aos poucos, nas próximas aulas, falar de parte a parte de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Vamos lá? Então, num primeiro momento, a gente tem a magnetita. Bom, é lógico que as pessoas não sabiam disso aqui, tá bom? A única coisa que elas sabiam é que existia um material na natureza, então recolhido na natureza, capaz de atrair pedaços de ferro. É isso que a gente sabe. Tá, bom, obviamente esse tipo de material até dava um certo medo, um certo receio nas pessoas, porque para eles era um material que atraía armas, por exemplo. Então era um material para se manter ali guardado. Demorou um tempo para que esse material fosse utilizado pela primeira vez, e isso aconteceu na China. Na China, os chineses perceberam que se a gente tivesse um imã, uma agulha, um imã, tá certo? Esse imã apontaria para um ponto específico do planeta. Até tem um filme que simula mais ou menos essa descoberta. É um filme com um urso, e agora? Não vou lembrar o nome do filme. Eu coloco na descrição. Em que o cara se perde numa floresta e aí ele tira o ponteiro do relógio dele, esfrega. Então ele eletriza o ponteiro do relógio. Ao eletrizar o ponteiro, ele coloca o ponteiro em uma folha que boiava, que flutuava na água, e essa folha chega a um ponto, né, se movimenta até parar. Bom, se você fizer isso com uma agulha qualquer, tal, não é tão fácil assim, só com um atrito gerar um campo magnético, eu já vou te dizer por quê. Mas na China, provavelmente, o que aconteceu foi um imã desses, uma magnetita, ficar sobre uma folha. Então imagina, você tem uma folha de papel flutuando, uma magnetita aqui. O que acontece? Essa folha, ela acaba se movendo e parando num certo ponto. Aí o que o chinês olhou aquilo e falou, ué, mas como é que é isso aí? Espera aí, tirou, colocou aqui e virou de novo. Tá? Ah não, não é possível. Tirou, colocou aqui, virou de novo. Então, e era interessante porque não apontava para pontos aleatórios, apontava para pontos que a gente já conhecia, né? Para a localização, para a nossa localização na antiguidade, nós criamos alguns pontos chamados de pontos cardeais. Então, por exemplo, a gente tem para os 4 pontos cardeais, nós já conhecemos, são norte, sul, leste e oeste. Leste, onde o sol nasce. Oeste, onde o sol se põe. Até aí, tudo bem? Quando o sol está a pino, nenhum nem outro. Mas e à noite? Para a gente estabelecer os pontos cardeais à noite, nós pegamos conjuntos de estrelas, chamadas de constelações.
Então, existe uma estrela que marca o polo norte geográfico do nosso planeta. Essa estrela que mostra... Hoje a gente fala de polo norte celeste, mas vamos manter no polo norte geográfico. Essa estrela que marca o polo norte geográfico chama estrela Polaris, ou estrela do norte, tá? É uma estrela da constelação da Ursa Maior. O Sul é marcado, ou a gente consegue encontrar o Sul, a partir de um prolongamento de uma constelação que forma uma cruz, a Cruz do Sul. Aí olha que interessante, o que os chineses perceberam? Que se eles colocassem um ímã, né, a magnetita solta, ela ia girar, 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 até parar em um ponto assim, ó. Olha que interessante. Então, um lado da agulha magnética, um lado da magnetita, vai apontar para o norte. E o outro lado da agulha vai apontar para o sul. Aqui a gente tem um ponto muito importante e muito explorado nos vestibulares, tá? Este cara aqui é o norte geográfico. E este cara aqui é o sul geográfico. Bom, uma vez que a bússola fez isso, ou que a magnetita fez isso, depois nós demos o nome de bússola, ele chamou este lado da bússola de norte, afinal, apontava para o norte. E este lado da bússola aqui, ele chamou de sul, afinal, apontava para o sul. Bom, se você comprar hoje uma bússola, você vai perceber que um dos lados da agulha, né, o lado que aponta, ele às vezes não está marcado como norte e sul, porque a agulha é muito pequena, mas ele está pintado. Então o lado norte está sempre pintado de preto e o lado sul está sempre pintado de branco, azul, enfim, mas geralmente é branco. Bom, por que eu disse, então, norte geográfico e sul geográfico? Agora a gente começa a tentar entender o magnetismo. A princípio, o que os físicos da época pensaram é que a Terra era um grande ímã. Então, que a composição química da Terra era quase que totalmente de magnetita. Depois, eles perceberam, foram vendo que não era isso, que não fazia muito sentido. E claro, junto a isso, a gente começou a ter um desenvolvimento de outras áreas do conhecimento. Uma dessas áreas, a eletricidade. Olha que interessante, eu vou falar isso e presta atenção e anota aí. Tanto o campo elétrico quanto o campo magnético são manifestações da mesma propriedade que a matéria tem. Essa propriedade é chamada de carga elétrica. Então, são manifestações da carga elétrica, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. A diferença é que, lembra que eu vou falar várias coisas que são importantes para frente. A diferença é que o campo elétrico ele vai existir para qualquer carga elétrica. Então, se a carga elétrica existe, existe campo elétrico. O campo magnético precisa dessa carga se movimentando. Então, se essa carga está com velocidade, então a gente tem campo magnético, tá? Então, Virgílio, então você tem corrente elétrica. Exato, se tem uma velocidade, se tem um movimento, mesmo que instantâneo, a gente tem um campo magnético. Virgílio, e onda eletromagnética? Boa. Então, quando a gente tem uma oscilação de carga elétrica, por exemplo, a gente pode ter a gente vai ter uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela ocorre, ela é possível de se propagar no vácuo, por exemplo, por conta de a carga ter aceleração. Então, olha só, a carga existe, campo elétrico. A carga existe e se movimenta, campo elétrico e magnético. A carga existe e se movimenta acelerando, onda eletromagnética. Então, né, o campo é uma coisa, o campo é meio sem gracinha. Agora, a onda não, a onda se propaga, a onda chega até nós.
né? Nós enxergamos o sol, nós sentimos o infravermelho, nós sentimos as ondas de calor, tá? Nós conseguimos ouvir as ondas de rádio, nós conseguimos captar em rádios as ondas de rádio, tá? Nós percebemos o funcionamento de micro-ondas. São todas essas ondas eletromagnéticas, tá bom? Então, o que a gente já sabe? Se existe carga, existe campo elétrico. Se a carga se movimenta, depois nós vamos ver quem foi que descobriu isso. Se a carga se movimenta, a gente tem um campo magnético. Bom, observando a estrutura do planeta, nós fazemos ou conseguimos fazer uma simulação daquilo que é a estrutura interna do planeta. Então, o nosso planeta, se você quiser ter uma aula aí, pega na tag aí, e também vai estar na descrição, aula sobre o planeta Terra. A estrutura interna do planeta tem um núcleo interno, sólido, um núcleo externo, líquido, e depois, né, o restante. O ponto importante é que ali a gente tem ferro e níquel, que são metais, se movimentando em uma velocidade muito grande. Este movimento, tá certo? Provoca atrito ali com magma e com a crosta. Isso gera por eletrização por atrito, isso gera uma carga elétrica no planeta. Bom, nós já sabemos também que o planeta pode ser entendido como um capacitor esférico e assim vai. Tá? Então, vai gerar uma carga elétrica. O planeta gira em torno do seu eixo. Tá? Esse movimento em torno do eixo acontece, olha só, acontece a uma velocidade angular de 15 graus por hora. E a uma velocidade escalar na linha do Equador de aproximadamente 1.600 km por hora. Então, a gente tem cargas elétricas em movimento. A gente aprendeu lá no início da eletrostática que a Terra tinha um campo elétrico, lembra? De 100 volts por metro, mais ou menos. Então, a gente tem carga elétrica em movimento, o que acontece? Ele vai gerar um campo magnético. Vamos entender esse campo? Olha só. Qual que é a ideia que nós temos atualmente sobre o ímã natural, sobre a magnetita? Imagina que a gente tem um pedaço de magnetita, tá? E aí, claro, eu pus aqui a representação num retângulo, mas pensa que a gente tem várias moléculas de magnetita aqui, ó. Tá? Esses pontinhos aqui vamos colocar representando os elétrons. E aqui a gente tem a mesma coisa para o ferro. Um ferro comum, um metal ferromagnético, que seja um metal que é fácil magnetizar. Na química, quando a gente classifica um elemento químico, a gente classifica a partir de 4 números, que a gente chama de números quânticos. O número quântico primário, secundário, terciário. Vamos relembrar? Lá em Linus Pauling, primário 1 a 7. Secundário, SPDF. Terciário, 2, 6, 10, 14. E existe um quarto número quântico, que é o número quântico de spin. Spin, não spin. Spin. Número quântico de spin. Você vai pensar no elétron da seguinte forma. Imagina que tudo acontece como se o elétron possuísse um movimento de rotação, como se o elétron girasse em torno do próprio eixo. Você não pode dizer que o elétron gira em torno do próprio eixo, tudo bem? Não pode. Mas as coisas todas, então toda a natureza se comporta como se o elétron girasse em torno do próprio eixo. Isso é spin. Então, spin você só consegue entender a partir do seu entendimento da relatividade. Então, você precisa entender um comportamento relativístico. Então, é um pouquinho complicado. Só entenda o seguinte, imagina que ele está girando, tá? Quando eu alinho esses spins, eu vou alinhar o momento de spin, eu vou alinhar o giro, a gente tem a magnetita. Então, imagina que essa seta aqui seja alertando para o
Olha só. Olha que interessante. Então, imagina todos os momentos spin alinhados. Isso é a magnetita. O ferro, bom, se você for analisar o ferro, você vai ter para cá, para cá, para cá. Olha só, o que você vai ter aqui do ferro é uma bagunça, tá? Não é que é bagunça, é que não precisa, né? Não precisa ter alinhamento. Então, a gente não precisa ter todos os elétrons alinhados. Virgílio, e se eu alinhar? Ótimo. Então, por exemplo, se você pegar um ímã e aproximar esse ímã do ferro, você vai alinhar os momentos de spin. Então, o que faz, por exemplo, um equipamento de ressonância magnética? Quando você entra lá, ressonância, lembra, quando você faz alguma coisa vibrar na sua frequência natural, sem necessariamente encostar, tá? Você coloca a pessoa ali, tá? Coloca a cabeça da pessoa, por exemplo, e aí aquele sujeito, aquele equipamento, ele faz girar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela vai fazer criar um campo magnético. Esse campo magnético ele promove o alinhamento dos momentos de spin dos átomos, dos elétrons dos átomos de hidrogênio, que são a maioria no nosso corpo. Tá? E a partir daí a gente consegue mapear tudo que está ali. Tá? Mas é lógico, isso mais para frente vai ficar bem mais claro. O que é importante que você saiba aqui? É importante que aqui você saiba que esse alinhamento dos momentos spin fazem surgir aqui, de um lado do ímã, um polo norte. E do outro lado do ímã, um polo sul. Se eu colocar ferrinhos aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer, eles vão se organizar aqui conforme o desenho do campo magnético dessa magnetita. Virgílio, deixei cair o ímã no chão. E se eu quebrar o ímã aqui no meio, por exemplo? Lembra do desenho, né? Dos momentos spin. Então, se você quebrar o ímã, por exemplo, no meio, vou quebrar, não quero nem saber. Tá, vamos imaginar o seguinte, ó. Então, apaga aqui que isso aqui não importa mais. Vamos quebrar o ímã no meio? O que a gente vai ter se quebrar o ímã no meio? A gente vai ter a formação de 2 novos ímãs. Então, olha que louco isso aqui, né? Vou quebrar e vou separar, ó. Separei. Olha só. Vou quebrar só de um lado, tá? Aí, separei. Então, aqui, olha que maluco. Aqui vai aparecer, é como se aqui, então, quando eu quebrasse, ó, quebrei. Aqui, então, aparece um sul e aqui vai aparecer um norte. Tá? Então, esse sujeito aqui, ó, ele vai quebrar em norte e sul. Virgílio, eu quero quebrar de novo. Tá bom, quebra aí. Ó, vou quebrar isso aqui de novo. Quando você quebra de novo o ímã, o que acontece? Ele vai formar, então vou quebrar e vou mostrar de novo só um lado, né? Ó. Quebrei aqui, vou mostrar um lado. Como é que fica esse lado? Ele fica norte e sul. Ó. Então, esse é um ponto muito importante, isso é uma propriedade muito importante do ímã. Primeira propriedade importante, polos de mesmo nome se repelem e de nomes diferentes se atraem. Segunda propriedade muito importante, mas muito importante, olha só, não, anota isso, tá? Não existe monopolo magnético. Não existe. E por que não existe? Por conta da propriedade do elétron
chamada de spin. Então, o próprio elétron está se movimentando ali e o próprio elétron cria polos magnéticos. Então, se você analisar o elétron ele tem um polo elétrico, uma carga só, ele é negativo. Mas se você faz a análise dele, ele apresenta dois polos, o polo norte e o polo sul, tá? Assim como é com o planeta. Então, o que está acontecendo? À medida que isso aqui está girando, olha só, aqui aparece uma linha de campo magnético, ó. Essa linha de campo magnético, ela é extremamente importante para nós, mas muito importante mesmo, tá? Muito, muito, muito importante. Por que ela é importante? Porque ela nos protege, assim mesmo, né? Ela nos protege dos ventos solares. Então, entre outras coisas, né? Ela nos protege dos ventos solares. Então, se esse campo deixa de existir, todos os corpos, todos os planetas, se ele possui rotação, então ele tem campo magnético. Todos os planetas que a gente conhece têm um campo magnético. Alguns planetas com campo magnético muito superior, outros com campo magnético muito inferior, mas, enfim, tem campo magnético. Bom, como é que a gente vai orientar este campo magnético? Sempre do norte para o sul. Então, olha só, sempre do norte para o sul. Parecido com o que acontecia na carga elétrica. Só que na carga elétrica, o campo sempre ia do positivo para o negativo. Bom, Virgílio, é sempre assim? É sempre assim, sempre do norte para o sul, tá? Como não existe monopolo magnético, como o ímã sempre vai existir, tá certo? Então, estes campos, as linhas de campo sempre vão se fechar. Então, tá aqui um detalhe que dificilmente vai aparecer no teu vestibular, mas ele vai ser importante demais, por exemplo, para a gente alinhar aqui a bússola. Olha só, as linhas de campo, lembra no campo elétrico, saía do positivo e ia para o negativo, e daqui saía do positivo e ia para o negativo. Aqui não, ó. Então, aqui a gente tem o campo magnético se fechando. Por que isso aqui não cai? Ah, óbvio, porque isso aqui não faz sentido, quer dizer, não faz sentido alguém abrir um ímã para ficar colocando alguma coisa aqui dentro. Mas você não pode esquecer, tá? Norte para o sul, norte para o sul, e aqui dentro, sul para o norte. Então, se um dia um vestibular te perguntar como é que está o campo magnético dentro de um ímã, é de sul para norte, tá? As linhas de força, se fecham. Então, muito importante. Aqui, como a gente chamou esse lado do ímã de sul e os polos de mesmo nome se repelem, então, na verdade, o que nós conhecemos por sul geográfico é o norte magnético. É o norte magnético. O que nós conhecemos por norte geográfico é o sul magnético. Então, se um dia algum vestibular te pedir para traçar as linhas de força e orientar, sempre assim, tá? Desse jeito. Vigile dentro do planeta. No interior do planeta, ao contrário. Vigile para a bússola. Ah, não, olha, a bússola ela não está no interior do planeta.
Tá? Lembra? Nós não estamos dentro do planeta. Se você for se desenhar no planeta, se desenha, olha só como você tá. Tá bom? Então, isso é um ponto importante, um ponto muito importante. Nesse caso aqui, as linhas para esse ponto são praticamente paralelas. Mas se você pegar a bússola aqui, ó, ela não vai apontar para cima, ela vai apontar para o norte. Se você pegar a bússola aqui, ela vai apontar para o norte. Entende isso? Tá? Um dos exercícios mais comuns nos vestibulares e mais confusos são aqueles que pedem para você colocar o ímã, tá? Colocar o ímã em algum ponto. Então imagina o seguinte, aqui está muito simples, norte vai apontar para o sul, então você tem, é como se tivesse duas forças, tá? Mesmo se eu colocar o ímã virado aqui na horizontal, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força ali de atração, uma força desse lado de atração para esse lado aqui, tem praticamente duas forças, ele vai ficar balançando, mas uma hora ele estabiliza, porque a força não gera mais torque, né? Não gera mais rotação. Agora, e se eu colocar, por exemplo, a bússola aqui, ó? Ah, Virgília, eu vou colocar a bússola aqui. Quando você coloca a bússola aqui, qual que é o erro mais comum? O erro mais comum é você pegar esse cara e colocar, então, o sul aqui e o norte aqui. Então, aí você coloca o norte e o sul e pronto, você errou. E errou feio, tá? Onde estão os campos magnéticos? Lembra que se você for desenhar o vetor campo magnético aqui, ele vai estar sempre tangente às linhas de força, sempre tangente às linhas de força. Então, como é que tem que estar o ímã? Sempre alinhado, tá? A bússola, anota isso, hein? A bússola deve sempre, olha só, sempre se alinhar às linhas de força. Mas, Virgílio, atração e repulsão aí não vale? Vale, claro que vale. Mas assim, ó, você pega que o norte repele o sul, ótimo, mas o sul está atraindo. Pô, mas o norte... Ah, errei, né? Que é sul, ele é norte. Você ia colocar, você não ia errar tão feio assim, né? O norte repele o norte. Então, beleza, e atrai o sul. Mas o sul atrai o norte também. E o sul repele o sul também. Então você tem aí 4 forças, 5, enfim. Tem mais forças para trabalhar. Então fica muito mais complicado. Então você sempre vai lembrar que esta configuração aqui só vale se as linhas de força estiverem paralelas entre si. Tá? Se eu colocar aqui num ímã em forma de barra, por exemplo, isso não vai acontecer. Então você tem que alinhar as linhas de força. Tá? Então, essa foi a nossa primeira aula. Olha só, magnetismo e eletricidade, campo magnético e campo elétrico, são manifestações da mesma propriedade da matéria, a carga elétrica. Diferença, carga elétrica em repouso, campo elétrico. Carga elétrica em movimento, campo elétrico, porque ela já existe, e campo magnético. Entenda que o movimento da carga elétrica gera um campo magnético e a partir daí vai ficar muito mais simples a nossa vida. Outra coisa, não existe monopolo magnético. Tá bom? Vamos começar a estudar uma coisa de cada vez? É isso aí. Até já!